você descobre que sua empresa está correndo um risco maior, o que você deve fazer exatamente? Bem, existem 4 opções apenas para lidar com os riscos, nem mais nem menos. E neste vídeo você vai descobrir que alternativas são essas e quais são as consequências que elas trazem para a sua empresa, quais são os ganhos e as perdas, porque sempre vai haver ganhos e perdas quando você escolhe uma dessas 4 opções. Eu sou o Tederaldo e este é mais um conteúdo sobre as 11 fragilidades. E este é um vídeo de uma série de outros que eu estou gravando sobre gerenciamento de riscos, que tem por objetivo lhe ajudar a crescer, mas crescer de maneira sustentável, com solidez financeira. Então vamos lá, vamos falar das 4 opções. Mas antes vamos tomar um exemplo de um determinado risco, que é comum de acontecer em empresas de uma maneira geral, que é o risco de você atender um grande cliente. Isso atinge principalmente as pequenas e médias empresas e vale para quem tem um escritório de advogados, para quem lida com projetos de arquitetura, para quem tem um restaurante, um hotel, quando precisa atender um grande grupo, para quem é uma empresa de software que desenvolve projetos sob encomenda, para empresas de uma maneira geral. Então é esse exemplo que nós vamos usar para que fique mais claro ali as respostas, as 4 opções que você vai dar numa situação como essa. Então vamos tomar como exemplo, imagine que você é uma empresa de software que desenvolve sistemas sob encomenda e um grande cliente vai bater na sua porta num determinado dia lhe pedindo um projeto gigante, um projeto enorme. Pense que você tem, imagine que você tem 8 a 10 funcionários, que seu faturamento é de R$1 milhão por ano e que você é especializado em pequenas e médias empresas. Seus clientes são pequenas e médias empresas. E aí você está tocando sua vida, tudo indo muito bem, quando um cliente, uma multinacional, uma empresa enorme, bate à sua porta e lhe pede uma proposta para você desenvolver um projeto para um portal corporativo para essa empresa e também para a intranet dela. Um projeto grande, porque é uma empresa gigante, que tem várias filiais no país, no Brasil. Você avalia, pensa bem, resolve apresentar uma proposta e depois de negociar com essa empresa, vocês chegam num valor de aproximadamente R$350 mil. Ou seja, como eu falei, é um projeto grande. É aproximadamente um terço, um pouco mais do que um terço do seu faturamento, se você fatura R$1 milhão. Mas tem um porém nessa história toda. O cliente lhe avisa que depois de fechado o acordo, fechada a proposta, não tem mais margem para negociação, porque tudo foi aprovado pela diretoria. Quer dizer, se o projeto ficou maior do que o que você imaginava, o prejuízo é seu, é você que tem que arcar com esses custos. O cliente deixa isso muito claro para você. Bem, é sempre um risco numa situação como essa. O que você deve fazer então? Bom, você tem 4 opções apenas. A primeira opção é você seguir em frente, você aceitar o risco, tocar o projeto. Você avalia que dá para tocar o projeto bem, você é capaz de fazer ele, tem uma equipe preparada, calculou ali as estimativas adequadamente, colocou ali até uma margem de segurança e acha que dá para tocar o projeto. Se você tiver algum pequeno prejuízo na sua avaliação, isso não tem problema, porque você vai entrar num grande cliente, pode vender até mais para ele. Isso pode fazer você escalar a empresa, atingir um outro patamar. Então você aceita o risco e vai em frente. Então essa é uma primeira resposta que você pode dar para o risco. Uma segunda resposta, uma segunda opção, indo agora para um outro extremo, é você rejeitar o risco. Você chega para o cliente e diz que você não consegue atender a proposta para ele. Você está declinando da proposta. Isso porque você avaliou que se esse projeto der prejuízo, e o prejuízo pode ser grande, pode ser até o dobro desse valor, isso pode realmente desequilibrar a sua empresa e você não quer que isso aconteça. Você está muito bem atendendo as pequenas e médias empresas, esse projeto, se ele der errado, pode até afetar a sua reputação, então você decide não, você avisa para o cliente e decide não ir em frente com o projeto. Você rejeita o risco nesse caso. Essa é a segunda opção. A terceira opção é você aceitar o projeto, você aceita o risco, porém, você estabelece algumas ações, algumas medidas para reduzir o risco, para controlar. Você aceita, mas você reduz o risco. Por exemplo, você inclui lá algumas cláusulas num contrato, e esses contratos com empresas grandes, normalmente, eles privilegiam o lado mais forte. Então você precisa olhar o contrato e incluir alguns itens que vão lhe proteger mais, com a parte mais fraca nessa história toda. Por exemplo, você coloca lá no contrato que se o cliente não lhe entregar os requisitos a tempo, se ele atrasar os requisitos, ele paga uma multa. Isso porque se ele atrasar, você vai ficar com a equipe parada esperando por ele. Então coloca
cláusula que estabelece uma multa se isso acontecer. Outra opção que você pode colocar no contrato é um anexo, onde você estabelece, discrimina bem todos os requisitos que você vai entregar para ele e deixa claro que se surgir algum requisito novo que não estava previsto, ele vai pagar por isso numa proposta à parte, para você se proteger também. Uma outra medida é você reservar um capital, um dinheiro, que pode ser um capital da própria empresa, ou você deixar um crédito, um empréstimo aprovado no banco, porque se o cliente lhe atrasar num pagamento qualquer, porque você atrasou também uma entrega para ele, você vai ter que pagar a sua folha de pagamentos, você tem que honrar seus compromissos, e aí você vai precisar lançar a mão de um dinheiro para fazer isso nessa hora. Então, uma outra medida para reduzir o seu risco é reservar um dinheiro para situações mais emergenciais. Então, essa é a terceira opção. Você aceita o risco, mas você estabelece algumas medidas para reduzir ele. E a quarta opção é você transferir o risco. Você aceita também ele, mas você transfere parte do risco para uma outra empresa. Por exemplo, você poderia fazer uma parceria com outra empresa maior do que a sua, de maneira que quem assina o contrato com o cliente não é você, é a outra empresa. Você seria subcontratado por ela e ela ganha lá um percentual, uma comissão por isso, até um percentual sobre o projeto, de maneira que, se o cliente não lhe pagar, ela lhe paga, você reduz um pouco o seu risco, ou se o projeto estourar ali, né, em um determinado limite, a empresa ali cobre parte desse prejuízo. Porque risco não dá normalmente para você transferir todo o prejuízo para o terceiro, todo o risco para o terceiro, porque isso vai ficar muito caro. Então você transfere parte do risco para uma outra empresa maior do que a sua, e com isso você reduz o seu risco. Essa seria a quarta opção. Então, recapitulando as quatro opções, você aceita o risco e não faz muita coisa, você rejeita o risco completamente, você aceita, mas estabelece algumas medidas concretas para reduzir o risco, ou você transfere o risco para uma outra empresa, né, para um seguro, se for o caso. Não seria o caso, me parece, nessa situação. Essas são, então, as quatro opções. Você precisa sempre avaliar essas opções com base nos objetivos da sua empresa. Tem sempre que avaliar risco com base nos seus objetivos. Então, nesse caso, se você tem por objetivo entrar no mercado das grandes empresas, além das pequenas e médias que você já atende, talvez valha a pena correr esse risco. Se não, se você pretende continuar nas pequenas e médias, para que você correria esse risco? Então, é preciso sempre avaliar os objetivos que você está vivendo naquele momento. E outra questão é lembrar que os riscos mudam o tempo inteiro, eles são muito dinâmicos, o que significa que você precisa reavaliar as suas respostas também periodicamente. Uma resposta que você deu hoje não significa que é igual amanhã, porque o contexto muda de uma maneira geral. Ok? Então era isso, e lembre-se que as respostas são vitais. Acertar a resposta, dar a melhor resposta, é vital para a sobrevivência do seu negócio. Se você dá uma resposta equivocada, e é por isso que é importante entender tudo isso, você pode derrubar a sua empresa. Ok? Então era isso, agradeço a atenção, peço que deixem um feedback, se gostaram ou não desse vídeo. Assine também meu canal do YouTube, para que vocês recebam os conteúdos em primeira mão. Dê um like lá na minha página do Facebook. Eu também publiquei um livro que se chama As 11 Fragilidades que Derrubam Sua Empresa, que explica em detalhe 11 riscos e fragilidades que as empresas, de uma maneira geral, têm. Se você tiver interesse em se aprofundar um pouco mais, eu deixo aqui embaixo o link para que você possa adquirir o livro. Então, muito sucesso e até o próximo vídeo.